Esperar só mais um bocadinho, ver se entra mais alguém. Então, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão de meditação guiada. O ensinamento do Buda, a mensagem do Buda acaba por se traduzir muito num paradoxo pragmático. No seu pragmatismo acaba por não aludir demasiado a uma metafísica. No entanto, o seu ensinamento aponta indiretamente para o incondicionado. Aliás, não aponta indiretamente, aponta diretamente para o incondicionado, para o imanifestado, de uma forma, podemos dizer, indireta, uma vez que ele não está, na sua mensagem, ele não defende, não define a realidade imortal, o infinito, o imanifestado, mas simplesmente afirma essa realidade como real e, mais ainda, mais real do que esta realidade que estamos aqui a viver. Mas limita-se a isso, não descreve, não define, não especula. Depois, o seu pragmatismo cinge-se a quê? À forma, à abordagem como ele escolheu para ensinar, para encorajar, para nos encorajar, todo o ser humano que queira encetar o caminho espiritual, o seu caminho espiritual, que acaba por ser a meta e o objetivo máximo desta vida, que é apontar aquilo que não somos, ou aquilo que a nossa essência não é. Mas depois temos um problema que ao longo destes últimos séculos o budismo atravessou e acabou por ser interpretado a mensagem do Buda de uma forma, precisamente por causa do seu pragmatismo, mais que tudo, de uma forma nihilista, uma forma definitivamente não metafísica, uma forma ateísta, quando não é propriamente isso que ele está a ensinar, a apontar. E onde é que está então o paradoxo? O paradoxo é esse, é que ele está a dizer e a apontar o que nesta realidade é ilusório no sentido de impermanente.
é temporário, não dura para sempre, para sempre. Então isso é para nos encorajar e alertar para nós não nos apegarmos, às coisas que estamos aqui a viver nesta dimensão, nesta vida. No entanto, ele não está a dizer para não vivermos esta vida, ele não está a dizer para não sermos responsáveis, antes pelo contrário. Ele está precisamente a encorajar, e aqui, lá está, é um paradoxo, o ensinamento acaba por ter muito paradoxo e também muito de caminho do meio. É o caminho do meio. É evitar os extremos. Porque quando nós não atingimos a compreensão total de determinados aspectos, a tendência da mente é sempre para ser branco ou preto, ou seja, a interpretação radical, interpretar à letra, porque normalmente o ser humano a nossa mente gosta de se sentir com razão, já assimilou completamente a ideia, ou o conceito, ou a compreensão. E isso está sempre a jogar sempre também com o ego, com o nosso orgulho. Quando na realidade, se jogarmos com um pouco de humildade e uma certa descontração positiva, no sentido de deixarem aberto, deixarmos mais flexível, no sentido de estarmos sempre à escuta e sempre na expectativa de uma nova compreensão, uma nova visão da coisa, uma visão direta da coisa. É um constante, a vida aqui é uma constante mutação. Tentar compreender, escutar, ou seja, as coisas não são rígidas. A vida aqui é um constante mudar, adaptar, ajustar. E é temporário. E voltando à questão do ele apontar para o incondicionado, para o imanifestado, para nós realizarmos isso, aqui o grande, digamos, o grande tiro nos pés, que é preciso ter cuidado, não efetuar, é precisamente não levar o ensinamento para o lado nihilista, ateísta, o lado literal ateísta, que muitas pessoas gostam de fazer com o budismo. Gostam. Porquê? Porque há muitas pessoas que gostam mais da abordagem ateísta, mais prática, no sentido de eu não sei se existe mais algo do que isto, então o pragmatismo acaba por correr o risco de cair num pé muito estéril, saco roto, digamos assim. E então o tiro nos pés passa porque nós temos que ter cuidado para não o fazer como. E aqui revolve muito em torno daquilo que é das coisas, dos aspectos mais conhecidos no budismo, que é a doutrina do Anatta, não é? Alguns de vós, não sei se alguns de vós já ouviram, mas que é a doutrina do não eu, que redunda muitas vezes na má interpretação, redunda na noção de que não existe eu. Portanto, está completamente errado, não é isso que foi ensinado. Portanto, podemos deixar isso de lado e voltar ao pragmatismo, quando o Buda diz o que é que não é a nossa essência. Ele está a dizer, ele não diz o que é o incondicionado,
nem o que é o imanifestado, ele simplesmente diz o que não é. O que nós temos que compreender que nesta realidade não é. Precisamente para aos poucos irmos sermos passageiros aqui e ganharmos cada vez mais interesse no outro lado, que por agora não se vê, ou aquele lado que muitas vezes se chamaria lado metafísico ou lado invisível, que os sentidos não conseguem apanhar para já porque a visão não está desenvolvida ou aberta para ver, mas que o Buda também fala precisamente que ao trabalhar, ao fazer o caminho espiritual, a visão também se abre para esses níveis. Portanto, é um trabalho, não é dizer que é um trabalho duro, mas é dizer que não é propriamente um trabalho simples, fácil. Não é um trabalho complicado, não é complicado porque o ensinamento tem muito até acaba por ser bastante simples no sentido de praticar, mas sim, não é fácil e o que o torna não fácil, ou pode torná-lo difícil, é a falta de disciplina ou falta de determinação, persistência, que é o que nos faz combater, é o que nos faz contrariar a dispersão e a distração neste mundo. Por isso é que ele diz que é remar contra a maré. Basicamente, para nós começarmos no encalce da nossa interior espiritualidade, da nossa ligação, conexão, a nossa ponte com o infinito, que está aqui, e é aqui que nós não podemos dar o tiro nos pés, não podemos dizer é tudo uma ilusão, porque se dizemos que é tudo uma ilusão, acabamos por também lançar o bebê com a água do banho, né? Para fora, para o lixo, ou para o esgoto. Portanto, existe algo que está aqui e tem ligação. Por isso é preciso ter muito cuidado com as interpretações radicais e ao extremo para, para realizar esse caminho do meio. Vamos meditar, fazer uma meditação no silêncio e no que se pode dizer o vazio, precisamente para, por momentos, por 10, 20 minutos, 30 minutos, que seja, simplesmente esvaziarmos, pacificarmos completamente a nossa mente, o nosso. É isso, nós vivemos nesta bolha, nesta dimensão, nesta realidade, constantemente afundados nesta informação cognitiva constante, sensorial, mental, pensativa, racional, intelectual, quando nada disso é o invisível ou o outro lado para o qual o Buda aponta. Portanto, há níveis para realizarmos que estão para lá, para além desta sensorialidade. E para isso convém de facto sabermos começar a calar, a apaziguar o nosso sistema e a conseguir entrar aos poucos cada vez mais neste invisível, nesta abstração que ainda é, apesar de não se ver, é.
que de facto tem aqui um ponto de passagem, uma ponte. Uma ponte para o infinito, quase como que um fio de Ariadne, costuma dizer. Essa ligação nós não podemos aniquilar. O caminho não é um suicídio espiritual. Então vamos verificar o nosso corpo, se está descontraído, confortável. E vamos usar a concentração, colocar a atenção na respiração. E vamos sentir o ar percorrer as narinas, tanto a entrar como a sair, e também aos poucos, saindo do ruído mental, vamos nos focando neste som do silêncio interior, aqui dentro da nossa cabeça, seja pela circulação sanguínea no cérebro, seja o que for, mas tem este pequeno zumbido no qual também nos podemos focar, aliando à concentração da respiração, da sensação do ar a percorrer as narinas. Vamos nos focar nisso, vamos sentir, respirar fundo. Expirar, sentir descontraídamente. Inspirar e tentarmos ouvir interiormente este som do silêncio. E mais nada. Costas direitas. Peito para fora. Saber estar simplesmente com a respiração, sem pensar, focando-nos no som do silêncio interior. Respirar fundo.
sentir o ar a percorrer as narinas, concentrar, pôr a nossa atenção nesse ponto, escutando e apanhando o som do silêncio interior. Respirar fundo, trazer a atenção à respiração, não deixar a atenção e levar-nos pela mente, pelos pensamentos, ter esta presença capaz de recolher a atenção e de nos separarmos da mente pensadora, racional. Ir observando a respiração, ao mesmo tempo que o corpo acalma, a respiração e a função respiratória também acalma, a própria mente, à medida que nós retiramos a atenção e o foco dos pensamentos, também acalma. Mantemos a atenção na respiração e no som do silêncio aqui dentro.
continuar e prolongar a respiração, ir prolongando-a, tanto a inspiração como a expiração, à medida que vamos acalmando. Respirar fundo. Respiração completa, descontrair o plexo solar, peito para a frente, costas direitas, contrair os ombros, persistir, manter o foco, respiração, o som do silêncio.
manter a concentração, respiração, inalar, exalar, o som do silêncio e dentro da nossa cabeça. Sentir a sensação do ar a entrar pelas narinas, percorrendo as fossas nasais, passando pela traqueia, entrando nos pulmões, expandindo os pulmões, expandindo o diafragma, recolhendo o diafragma, encolhendo os pulmões, expelindo, exalando o ar pela traqueia, passando pelas fossas nasais para fora, saindo do nariz e de novo entrando num constante ciclo yin-yang.
Agora vamos fazer 5 minutos com o mantra Buddho. Ao exalar o ar, ao expelir, dizemos Bud. Ao inspirar, inalar, dizemos To. Terminamos o mantra na inalação, na entrada. A expirar Bud, B-U-D. Inspirar To, D-H-O. E repetir essa palavra, esse mantra, essas duas sílabas unidas, um constante fluir. Bud, To, Bud, To.
Descontrair, respirar fundo, abrir os olhos. Perguntas e respostas. Quem tiver dúvidas pode pôr aqui no chat, no bate-papo. Dúvidas? Já estamos todos iluminados? De nada, Isabel. Daniela, muito obrigado por este momento. Existe algum significado quando vemos os números das horas iguais? E como podemos proceder quando nos surge um problema de saúde que não estávamos a contar? Bom, em relação aos números das horas iguais, capicúas, coisas do género, essa é uma área que, em termos de ensinamento, não é dada grande ênfase. No entanto, no caminho e na vida de cada pessoa, de cada um, por vezes temos períodos em que talvez estejamos mais sensíveis a sinais, mas isso vai muito de cada um. A pessoa intuitivamente perceber também o que se está a passar na vida, mas em termos de significado, em termos de ensinamento, não é propriamente nenhum, não se pode dar, até se deve alertar contra a superstição, porque pode haver uma tendência para querermos encontrar por vezes um sentido ou mensagem ou sinais onde eles às vezes podem não estar, ou estar a depender às vezes de uma leitura da vida ou uma indicação da vida, quando devemos ir mais fundo dentro de nós para encontrarmos respostas. Portanto, o caminho passa por o caminho de procura da verdade, procura clareza para a tomada de decisões, requer sem dúvida uma discriminação e uma clareza na nossa vida, e sermos cada vez mais independentes, no sentido de sabermos o que é o mais correto e o mais certo para fazer na nossa vida. E sem dúvida que um lado intuitivo,
o lado intuitivo das coisas, o saber ouvir com o coração, é óbvio que tem um grande lugar. Mas lá está, mais uma vez, o caminho do meio. Temos que ter cuidado para também não nos apoiarmos demasiado nesses sinais. Às vezes, isso é como ir na rua ou na estrada e começamos a olhar para as matrículas dos carros e começamos a encontrar sempre o mesmo número. Mas pode ter um significado. Pode ter um significado. Isso aconteceu comigo quando... Mas aconteceu comigo ao contrário. Eu comecei à procura do meu interesse espiritual de quebra com a normalidade da minha vida. Lá atrás, antes de me ordenar, eu queria romper com a rotina. Estava com necessidade de me libertar, eu tinha que me libertar do normal, da normal cadência, aprisionamento, digamos, esta vida meio zumbi que às vezes nós levamos, não é? Eu sabia que eu queria mais, eu precisava de mais. Então comecei a ler, a interessar-me coisas por alquimias, por espiritualidade, por esoterismo, por ocultismo, por religiões. E a determinada altura houve uma fase em que eu estava a ver o número 13 em todo lado. Mas depois também é preciso saber ler e interpretar as coisas, não é? 13 não significa só morte. O 13 significa a morte mística, não é? A transmutação. Hermes Trismegistus, Thoth, o deus egípcio da sabedoria. Passar de uma dimensão para outra. Sair desta vida, entrar na próxima vida. E então é isso que também temos que desenvolver. É essa capacidade de ler para além dos sentidos. Quando nos surge um problema de saúde que não estávamos a contar, devemos procurar resposta e solução preventiva e não paliativa. Devemos procurar ir à causa e não querer tapar o sintoma. Nós vivemos num momento nas nossas vidas que as pessoas satisfazem-se muito com as aparências. Se eu tenho um problema, vai ao médico, o médico receita um comprimido ou um pozinho, vai à farmácia, pronto. E então é como se já tivesse passado o problema. Mas não, o que interessa é ir à causa. Qual foi a causa? Qual é a causa que está a provocar determinado problema de saúde? E, inclusivamente, antes desse problema de saúde se manifestar, portanto, indo à causa, muitas vezes pode ser até uma causa espiritual. Podemos não chamar até espiritual. Antes disso, podemos chamar emocional. Estamos a atravessar um momento de gulodice, de necessidade, de uma carência. Estamos a passar um período de carência louco, em que nos apetece, só nos apetece comer açúcar, e mais açúcar e doces, e precisamos de doce, de carinho e de... É esta vida. E então, quando caímos no excesso, lá está o caminho do meio, a corda bamba, mas depois quando perdemos o equilíbrio, muitas vezes vêm determinados sintomas, e a saúde é uma das áreas onde esses sintomas é mais normal ocorrer, principalmente na era de hoje em que é tudo artificial e porcarias e geneticamente modificados e óleos artificiais ou vegetais, mas todos transmutados e transgénicos
e transe, uma pessoa já não sabe o que é que está a comer. Depois já há coisas que se manifestam e o corpo tem as suas reações e dependendo do corpo, o corpo é muito mais sensível do que nós imaginamos. Então o corpo está sempre a combater, a tentar manter-se o mais saudável possível. E nós temos que o saber ouvir. E as causas muitas vezes estão aí, estão nesse campo, nesse terreno, que é o nosso corpo. Onde a lei natural está mais plasmada na matriz física. Inês, achei muito interessante ter falado no início das interpretações erradas que frequentemente se fazem do budismo. É exatamente, as pedras de tropeço. Também surgem cada vez mais terapias que usam ensinamentos do budismo para libertar as pessoas do sofrimento, seja ele qual for. Quer comentar? Posso comentar. Por exemplo, mindfulness. Famigerada técnica hoje em dia, percorrendo por todo lado. Está toda a gente a tirar cursos de mindfulness. E mindfulness para aqui, mindfulness para lá. E o Sr. Kabat-Zinn foi quem fundou a escola Mindfulness. Mindfulness não é uma palavra portuguesa, é uma palavra inglesa, certo? Pronto. Mas eu dá a impressão até que às vezes nem pessoas do mundo inglês, da língua inglesa, sabem o que é que estão a falar. Porque falam de mindfulness e eu ouço às vezes ouvir as pessoas mindfulness para a frente, mindfulness para trás. E se vocês forem investigar um pouco de onde é que o Sr. Kabat-Zinn tirou a ideia do mindfulness, vem do budismo. Do budismo, e qual é que é o termo raiz para mindfulness? É sati. Mas se vocês forem à definição de sati e depois a forma como depois na escola, nesta linha New Age de mindfulness, é tudo, eu começo a ouvir e é principalmente só falar de atenção e plena atenção e a atenção total e a atenção completa. Mas isso não é sati, isso não é mindfulness. Mindfulness é assim, a atenção é só o combustível, é só a energia necessária, é só o material, digamos, a ligação elétrica cognitiva a utilizar então para estabelecer aquilo que se chama sati, mindfulness. É a forma como se usa a atenção. Não é atenção plena. Então o que é que acontece? As pessoas, aquela famosa expressão de uma vaca olhar para um palácio, tipo, então o pessoal muitas vezes tem problemas e isso acontece muito. Já tivemos variedíssimas pessoas a falar de casos de curso, fizeram cursos de Vipassana, 10 dias, que aquilo é um bocado intenso, não é? Tipo, meditar 10 horas por dia e depois tem ali aquela disciplina toda, pronto. Tem o seu sucesso, acabam por ser cursos que a maior parte das gente é bom, muitas pessoas usufruem, mas depois pessoas que têm karmas um pouco mais pesados põem-se a meditar 10 horas por dia e depois pôr toda a atenção ali, atenção e é preciso ter cuidado porque antes de estar a pôr atenção em coisas, nós podemos estar a olhar para coisas que não são agradáveis, não é? E quando quando espiritualmente nos começamos a abrir para determinados karmas, e nem toda a pessoa é igual, temos que estar preparados, não é? Isso é como uma pessoa também meter-se nas drogas psicodélicas. Depende da pessoa. Pode dar para uma trip boa ou uma trip má, não é? Põe-se nos LSDs e nos ayahuascas e nessa coisa toda. E depois, tanto pode ser uma experiência boa como uma experiência má. Mas é tudo, acaba por estar a arrebentar com as portas da percepção sensorial ou extrasensorial. E depois entra-se numa dimensão
em novas dimensões invisíveis que são novos mundos, não é? Em que se pode encontrar tudo e mais alguma coisa. Quando a pessoa entra no astral, que é o próximo nível aqui que não se vê, logo aqui ao lado, está os espíritos todos desencarnados e os fantasmas e os demónios todos a voar e sei lá que mais. E as pessoas que ele está a falar. Coisas que ninguém normalmente fala. Pois. Não existem, não se vê, não existe. Pronto. Todas as pessoas gostam, quer mais, quer abrir a porta da visão para ver mais. Isso é a ambição, pois há esta ambição espiritual. Eles querem fazer. Isso é que eu estava a dizer. Mindfulness para a frente, mindfulness para trás. Às tantas eu começo a ver as pessoas, a maior parte das pessoas que eu ouço a falar de mindfulness estão a tirar um curso de mindfulness, nem estão a praticar. É que o pessoal já nem pratica. Só quer tenho um curso. Já posso ensinar mindfulness. E então é esse o ponto da situação. É preciso ter cuidado como se interpreta as coisas. E há uma certa ilusão e um certo querer rapidamente saber e deter a compreensão e a razão. Para quê? Para nos sentirmos, há aquela necessidade da pessoa se sentir que já lá está, já sabe. Eu sei, eu já lá estou. Portanto, precisamos de muita humildade. As coisas, no meu caminho espiritual, das coisas que mais me preocupam é aquilo que eu tenho para trabalhar. E quais são os aspectos que eu tenho 16 ou 17 anos monásticos, ordenei-me em 2004, e eu ainda estou a trabalhar. Aquilo que a minha maior ênfase é aquilo que eu tenho interiormente ainda para trabalhar. Não é estar aqui a arranjar ou estar aqui a falar, a dar esta meditação guiada e a sentir-me, estou aqui, sou um monge, apareço isto. Eu sou um ser humano. Estou aqui, ainda tenho o desejo sexual, ainda me vem. Portanto, eu tenho que me confrontar com isso. Estou num corpo, tenho que lidar com isso. Ainda tenho alguns sentimentos que às vezes, uma ou outra vez, ainda aparecem, um ressentimento assim, mas quanto mais alerta nós estamos, quanto mais na expectativa e em guarda nós estamos, quanto mais sabemos. Pronto. E é isso é que é sati, isso é que é esse mindfulness, é essa presença, essa memória, a presença, a lembrança, o cuidado. É estarmos nessa consciência de qualquer coisa a qualquer momento pode acontecer e nós, ok, vamos estar preparados também para não disparar nem para um extremo nem para o outro. E estarmos minimamente também com vontade para enfrentar e tentar não entrar em pânico e tentar manter-nos em cima do cavalo e tentar lidar com seja que for que situação surja da melhor forma. Porque pronto, esta vida aqui não é propriamente sempre agradável e fácil, apesar de também ter os seus momentos bonitos. Buda dizia: eu ensino não só o sofrimento, mas também a libertação do sofrimento, aqui e agora. Portanto, temos que nos lembrar, ele iluminou-se aqui, ainda dentro de um corpo, e ele realizou o Nirvana, enquanto vive, ainda dentro do corpo. Portanto, não vamos negar esta vida, assim também, borda fora, sem mais nem menos. Nós estamos a caminhar para o infinito, para fora da matéria, é para aí que nos devemos dirigir, mas caminho do meio. Nós precisamos deste corpo. Este corpo é a pista, tanto de aterrissagem como de levantamento de voo, seja do avião ou do foguetão, dependendo da energia e da força e da intensidade da prática que cada um tem. Um bom fim de semana para todos. Tudo bom. Muita saúde e alegria. Enquanto cá estamos, temos que viver e tentar estar o melhor possível. Bom fim de semana.